Boa noite. Vamos chamar aqui o pregador da noite. Eu fico um pouco emocionado porque é muito lindo, né, ver a transformação de Jesus. O que Jesus faz, quer dizer, né? Eu acho que o Fabinho vai contar um pouquinho, né, Fabinho? E vocês vão ver que realmente não cabe a nós definir quem deve ou não receber a palavra do Senhor, sabe? A gente tem que cumprir o nosso papel de levar o Evangelho e o Espírito Santo faz o resto. E é lindo ver o cuidado, o zelo que Jesus tem pela vida dele. Te amo, tá? Vamos orar. Senhor Jesus, meu Pai, quero te entregar aqui, Deus, a vida do Fabinho, em tuas mãos. Peço, Deus, para que o Senhor venha cobrir com sabedoria, tranquilidade, paz. E que em nome de Jesus, Pai, que venhamos estar com o coração aberto nessa noite para receber a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que seja o Senhor falando através da vida dele, Pai. Que ele diminua e o Senhor cresça nessa noite. Em nome de Jesus, prepare os nossos corações, Pai, para essa palavra, que as nossas atenções, os nossos pensamentos, esteja fixados somente no Senhor aqui, Pai. Tire toda a distração, tudo aquilo que venha realmente nos distrair, Pai. Que venhamos estar 100% concentrados aqui na palavra do Senhor para nós essa noite, em nome de Jesus. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 10. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 11. Amém? Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, os planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Hoje, o tema dessa palavra, né, que a gente vai trabalhar é além do que podemos imaginar. Pode se sentar. A gente vai ver que é um tema muito clichê, né, mas no desenrolar da nossa conversa, vocês vão entender que faz todo sentido. Quando a gente lê, né, esse versículo lá em Jeremias 29, principalmente ali a partir do versículo 11, a gente vê que os planos do Senhor são planos bons que Ele tem para nós, né? Só que a gente precisa entender também o contexto que é colocado esse versículo lá em Jeremias. Porque muitas das vezes, né, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês refletirem. Quando a gente está passando por um momento de dificuldade, ou às vezes num momento em que a gente preparou ali, fez o nosso plano, mas o Senhor veio e mudou algo e a gente precisa confiar realmente nos planos dEle. Será que é tão fácil a gente olhar assim e falar assim, nossa, os planos do Senhor realmente são bons, é fácil a gente confiar? Deus me falou muito através dessa palavra e eu espero que Ele fale com vocês também. O contexto, né, em que Jeremias é citado aqui, que Jeremias fala, né, essa revelação para o povo, acontece quando o povo estava lá em Jerusalém, e aí Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele invade Jerusalém, e ele deporta parte daquele povo e leva para a Babilônia. Então, nós temos um povo que ficou ali na Babilônia, e um outro povo que foi levado cativo. Um povo que ficou ali em Jerusalém e um outro povo que foi levado cativo para a Babilônia. Esse povo que ficou ali em Jerusalém, eles saíram com alguns privilégios comparado àquele povo que foi retirado dali. Lá em Jerusalém tinha o templo, né, em que eles entendiam que ali estava a presença do Senhor. Então quem ficou lá ainda estava perto daquele templo e ficaram perto ali da sua casa, do seu trabalho, né, que eles já viviam ali, já tinham uma vida ali. E
Com isso, e vendo aquela situação, eles consideravam que eles eram o povo que aprovados por Deus ali, né? Porque Deus não tirou eles daquele lugar, ele permaneceu ali. E aí, eles entendiam também que o povo da Babilônia, né, que foi levado para a Babilônia, tinha sido um povo amaldiçoado, que Deus tinha esquecido eles. E por outro lado, o povo que foi levado para a Babilônia, eles também tinham esse pensamento, porque eles foram tirados da terra onde Deus tinha falado, que tinha prometido para eles ali. Então eles foram retirados dali à força, né, levados cativos, e eles se sentiram muito mal com isso, porque eles perderam algumas famílias, as famílias provavelmente foram separadas, então famílias deles ficaram ali, eles se sentiram longe da presença do Senhor, né, porque ficaram longe do templo. Eles realmente começavam a se sentir, era um Deus, um povo que Deus tinha feito muitas promessas para eles. Só que o que acontecia ali ao seu redor parecia que não era aquilo, né? Não batia, vamos dizer assim. Lá em Jeremias 20, no capítulo 29, só que agora no versículo 4 ao 7, só que eu vou ler aqui resumidamente, para a gente ganhar tempo. Deus estava falando para o povo aqui, assim, ó: construam casas, casem-se, busquem o bem da cidade. Ou seja, aquele povo que foi levado cativo, eles precisavam construir a vida deles novamente. Eles precisavam aprender a viver naquele lugar. Porque Deus, lá no capítulo 29, como a gente leu no versículo 10, Deus fala para eles que eles passariam 70 anos ali, exilados naquela terra que não era deles. Eles passavam a obedecer leis da Babilônia, né? E ficaram cativos ali. E precisavam aprender a conviver lá. Será que naquela época o povo olhava e falava assim: nossa, eles viam que Deus estava cuidando deles? Realmente eles se sentiam abandonados. Só que aí, inclusive lá em Salmos 137, versículo 1, diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos, nossos opressores pediam canções de alegria. Então é um povo que naquele momento eles se sentiam muito maus e afastados da presença de Deus. Só que o Senhor, Ele é maravilhoso, né? E muitas das vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue entender aquilo que Ele está fazendo. Lá em Jeremias 24, a Bíblia fala sobre os figos bons e figos ruins. Em Jeremias tem uma revelação do Senhor, né? E Deus revela àquele povo que a justiça dele viria sobre o povo que tinha ficado em Jerusalém e que Deus usaria o povo que tinha sido levado cativo para a Babilônia para cumprir os propósitos que ele tinha. Então, assim, tudo ali parecia para aquelas pessoas que estavam cativas, para aquele povo, parecia ir de mal a pior, estava tudo ruim. Só que Deus vem com uma mensagem de esperança para eles, que é essa mensagem que a gente leu agora, né, de Jeremias 29:11. E Deus fala para eles: eu ainda tenho planos para vocês, eu não me esqueci daquilo que eu tinha prometido. E muitas das vezes é necessário, igual o povo, né, era necessário que eles passassem por esse momento de restauração, momento de dificuldade, para que Deus restaurasse eles, para que eles pudessem voltar para a terra deles. Mas realmente no momento que está acontecendo, é difícil a gente enxergar isso, né? A gente vê essa esperança. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, porque a gente precisa confiar nos planos do Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz aos filhos a quem deseja o bem. Eu creio que nesse momento, era um momento que aquele povo precisava passar por aquilo, para entender o que Deus tinha que trabalhar na vida deles. E assim é muitas vezes na nossa vida, né? A gente passa por momentos de dificuldade, às vezes a gente não entende,
mas muitas das vezes é Deus trabalhando em nossas vidas. Ele trabalha coisas que nós nem imaginamos. Eu creio que a nossa geração, principalmente, e falo por mim mesmo, a gente, quando está passando um momento de dificuldade, a gente tende a enxergar só o agora, né? E a gente fica doido a gente é muito imediatista. A gente fica doido para chegar ali no resultado final, para ter controle de alguma coisa e para tomar uma decisão rápida, para tentar fugir daquela dor que a gente está vivendo. Só que Deus, ele tem os planos dele, né? Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, a partir do versículo 11, diz assim: digo isto não por causa da pobreza. Filipenses 4, versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aqui Paulo está ensinando para a gente que a gente vai passar por os momentos de dificuldade, a gente precisa saber lidar nesses momentos, a gente precisa aprender a viver, né, essas situações. Muitas das vezes é na dor que Deus vai tratar muita coisa na nossa vida. E também eu acredito que essa questão da gente, né, querer fugir da dor de todo momento é normal, mas creio também que a gente foca muito nas coisas terrenas daqui, né? A gente não quer sofrer ali porque a gente quer conforto, né? Quer estar tranquilo. Só que a gente acaba esquecendo nas coisas do céu, como aquele povo que estava sofrendo naquele momento e não entendia aquilo que eles estavam passando, mas Deus tinha um plano muito maior do que o deles, né? E é assim na nossa vida também. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, que a gente realmente venha estar com as nossas esperanças naquilo que não é eterno, nas coisas do céu, né? Quando eu estava estudando, e eu estava pensando, né, sobre os planos do Senhor, uma coisa que veio muito à minha mente é a questão de confiança, porque muitas das vezes realmente a gente não enxerga como vai terminar aquilo ali, e às vezes as circunstâncias não são boas, né? Mas lá em Jeremias 17, a partir do versículo 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando eu estava estudando, estava pensando em confiança, eu lembrei de uma situação que eu passei quando eu era criança. A minha avó mora bem longe daqui, e numa certa vez, quando a gente foi visitar ela, a gente estava voltando para casa já, e no caminho tem muita serra, muito lugar assim alto, né? E aí veio uma neblina muito forte, assim, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, e estava muito forte. A gente conseguia enxergar assim 1 metro mais ou menos da frente do carro, era muito pouco. E eu me lembro que no primeiro instante eu fiquei apavorado com aquele momento, porque eu lembro que tinha tem muitos caminhões nessa estrada, a gente sempre quando estava viajando via muitos acidentes. E aí eu estava no banco de trás, aí eu vim para frente assim, fiquei desesperado tentando ver o que estava na minha frente, mas eu não conseguia. E aí, com o passar do tempo, ali naquele momento, depois eu pensei assim: eu não tô no volante, então não vai adiantar essa ansiedade toda para ver o que está acontecendo. E aí eu lembrei que quem estava no volante era o meu pai, e sempre que a gente viajava, eu confiava muito, então eu fechava o olho assim, estava tranquilo, pensava assim: não, meu pai dirige muito, então está tranquilo. E realmente descansei naquele dia, esqueci. Então, assim, muitas das vezes a gente precisa fazer isso,
quem está no controle, né? Quem tem os planos, quem está no controle, o que faz muitas coisas, é o Senhor, não a gente. A gente está ali, né? Como ferramenta e tal, mas quem faz acontecer realmente é o Senhor. E quando se trata assim de que os planos do Senhor são muito melhor do que o nosso, eu lembro muito do meu testemunho, e aí eu vou contar um pouquinho para vocês. Antes de eu conhecer verdadeiramente a Cristo, eu gastei muito tempo da minha vida alimentando os prazeres da carne, né? Muita festa, droga, álcool e tudo que tinha direito. Só que eu me lembro também que eu era uma pessoa fria, sem sonho, não planejava praticamente nada, vivia assim de acordo para onde o vento levava, era isso mesmo. E tinha outras coisas que me perseguiam também. Era uma pessoa rancorosa, mas eu me lembro muito de todas as vezes, e isso é até clichê, porque todo mundo fala isso, mas quando eu ia, curtia, tinha o ápice ali, né? Ficava a noite inteira, chegava em casa de madrugada, a tristeza e o vazio me consumia. Eu era uma pessoa muito ruim, eu sempre fui, depois eu melhorei, hoje eu sou tranquilo quanto a isso, mas eu não conseguia dormir. Tinha muita dificuldade com dormir. Eu deitava na cama, pensava na minha vida inteira. Era a única hora que eu pensava na minha vida, era quando eu deitava. Mas assim, e aquilo me consumia, e um vazio, uma angústia muito grande. Só que uma coisa que acontecia muito é que esses sentimentos, eles se intensificavam muito quando eu não estava bem, né? Quando eu estava alcoolizado ou drogado. Então eu chegava em casa, eu deitava na cama e eu ficava a noite inteira pensando e não conseguia dormir. E um certo dia, em uma dessas noites, eu saí e eu estava acompanhado pela Sueli, que hoje é minha esposa. Na época a gente namorava e ela me acompanhava nessas perdições aí, né? E uma certa vez, né, de um rolê desse aí, eu cheguei muito mal em casa. Só que nesse dia eu cheguei um pouco mais do que eu costumava chegar, porque eu e a Sueli tinha vivido, naquela época eu colocava limites, por exemplo, eu mesmo criava meus limites, né? Falava, ó, eu vou até aqui, a partir disso aí eu não vou mais. E nesse dia, nessa noite, Suelen ultrapassou esse limite que eu tinha criado. Então, mas assim, eu cheguei em casa, cheguei muito triste, muito chateado. Aí eu deitei e não conseguia dormir de jeito nenhum. E eu comecei a chorar, desesperado. Aí eu fui e falei para Deus assim, Deus, por favor, muda essa menina, coloca juízo na cabeça dela, porque eu não aguento mais isso. Só que eu orei para ela. Para mim, na minha cabeça, estava de boa, não precisava de nada de transformação, não. O pecado faz isso com a gente, né? Ele cega a gente. Essa questão do limite é muito engraçado, porque quando a gente vive lá fora, você estabelece um limite ali, aí o inimigo ele vai mudando esse limite aos poucos. Igual na minha cabeça, hoje eu não posso fazer isso. Mas quando eu assustava, amanhã eu já estava fazendo aquilo, nem percebia. Aos poucos ele vai afastando esse limite que a gente coloca, e quando a gente assusta, a gente olha para trás, às vezes a gente não consegue voltar mais. É só Deus para ir lá e restaurar a gente, né? E aí eu fiz esse pedi para que Deus transformasse a vida dela. Paralelo a isso, né, outras pessoas também oravam pela vida dela. E aí Deus respondeu essa oração depois de um tempo. A Suelen realmente foi transformada. Ela começou a lutar contra os pecados e hábitos que antes para a gente era normal. Só que isso me afetou muito. Por quê? Eu pedi aquilo para Deus, mas eu não queria uma transformação de verdade. Queria que Ele mudasse ela, mas quando eu vi que a transformação era de verdade, que eu estava sozinho lá, que na hora que eu tinha que ir para os rolês, né, eu não tinha ela mais, aquilo me incomodou muito, me machucou, fiquei assustado. Aí é onde Deus entra, né? Ele faz a maneira dele, e não muitas vezes
como a gente espera. E aí eu lembro que eu cheguei num ponto que depois eu deitei outro dia e falei para Deus assim, não foi isso que eu pedi não. Ela tá ficando fanática, isso é loucura. E eu pensava coisas muito distorcidas da igreja, do crente. Então, isso já era uma coisa que me acompanhava. Então, quando eu vi aquilo acontecendo, para mim foi um baque. Eu não entendia nada. Só que, né, Deus é maravilhoso. E com o tempo, eu comecei a frequentar a igreja por causa dela. Porque a forma como Deus transformou ela, eu sabia que se eu não acompanhar, pelo menos fingisse que estava acompanhando, que eu ia ser só mais uma coisa que ia ficar para trás, não ia fazer diferença nenhuma, eu também ia ficar largado para trás. E aí eu comecei a acompanhar ela, só fisicamente, né, porque eu ainda continuava com meu coração lá fora, resistindo demais quanto a tudo, só que aos poucos, né, Jesus, ele usou isso e foi quebrando meu coração. Eu vinha aos cultos e tal, e ficava muitas vezes com o pé aqui, 2 lá fora. Só que Deus, a gente acha que a gente está no controle das coisas. Eu vim e pensava assim, não, tá de boa, vou só vir mesmo, fazer minha parte aqui e ir embora. Só que Deus, ele é maravilhoso, né? Ele faz muito mais que isso. E aí eu comecei a me sentir confrontado com as palavras, comecei a me sentir tocado mesmo. Quando eu chegava lá fora, as coisas que era normal para mim fazer, eu fazia de novo. Nossa, era triste. Começou a doer mesmo em mim. E aí Deus foi mudando, foi tirando, né, essas resistências que eu tinha. E eu comecei a sentir o amor de Deus, a paz. E aí, que só Ele pode dar. E aí, isso foi me transformando mesmo. Depois, com o tempo, né, eu me converti, entreguei minha vida para o Senhor. Hoje, graças a Deus, eu não consigo nem imaginar o que seria da minha vida se não fosse Ele. E depois de convertido, né, dessa história toda, o Senhor, na verdade, o inimigo, ele começou a me acusar, assim. De vez em quando eu estava de boa, aí eu vinha para a igreja, estava aqui e tal. Aí vinha uns pensamentos na minha cabeça, você está aqui por causa de Suelen. Olha só como o inimigo é sujo. Mesmo depois de convertido, eu sabia o que eu estava fazendo, o que eu queria. Ainda às vezes vinham esses pensamentos na minha cabeça. Só que Deus, Ele conhece o coração tão profundo da gente, porque nem eu sabia que isso me machucava tanto. Eu sabia que não era do Senhor, eu repreendi e falava, está repreendido em nome de Jesus, e daqui a pouco eu nem lembrava daquilo, porque a minha memória também não é muito boa, não. Aí, num certo dia, né, uma certa vez, que eu estava, já tinha um tempo já que eu nem pensava nisso, estava trabalhando num encontro, e aí, num momento de oração lá, um irmão, que eu nem tenho muito convívio com ele, né, ele parou todo mundo assim que estava orando, e falou comigo assim, você pensa que caiu aqui de paraquedas, né? Que está aqui sem motivo, mas o Senhor está dizendo que nada disso é por acaso. Suelen foi um meio, Ele usou ela, mas desde o início tudo isso tinha sido planejado pelo Senhor para salvar a sua vida. E nossa, aquilo ali para mim me desmontou, porque eu não estava nem esperando aquilo naquele dia, não estava nem lembrando daquilo mais, só que o Senhor, Ele conhece o nosso coração, sabe tudo aquilo lá no profundo, né, que machuca a gente. E Ele tem prazer em tratar com a gente na nossa ferida. E isso faz todo sentido com o que a gente está estudando aqui, porque eu pedi para Deus uma mudança superficial, não queria nada demais. Queria só que nem mudasse a mim, não, queria uma mudança só de Suelen, e assim, bem pequenininha mesmo. Só que Deus mudou tudo que eu planejava, tudo que eu pensava. Deus mudou todo o meu pensamento sobre muitas coisas e me deu realmente um propósito eterno agora, né? E isso é maravilhoso. E que a gente pode aplicar muitas dessas coisas na nossa vida. Porque às vezes a gente vive por um momento de dificuldade, como eu vivi ali, que eu tive que abandonar tudo aquilo que eu vivia. Não foi fácil renunciar tudo aquilo. Hoje,
glória a Deus, né? Para mim, eu olho assim e falo, meu Deus, o que eu estava fazendo com a minha vida? Mas quando eu estava lá, eu não via nada disso, eu não queria nada disso aqui que eu vivo hoje. Eu não sonhava em me casar, eu não sonhava em nada. Se eu não sonhava nem com as coisas daqui, você imagina com as coisas do céu. Só que Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele faz da forma dele. Então, às vezes, né, a gente está passando por um momento de dificuldade, às vezes tem alguém passando por um momento de dificuldade, de conversão, de renunciar a algumas coisas, muitas vezes também enfrentando enfermidades, assim como o povo também não enxergava ali o resultado final, na enfermidade também é a mesma coisa. Às vezes a gente passa por aquele processo, mas Deus está tratando tanta coisa com a gente, e a gente nem consegue perceber. Às vezes trata em nós, trata através de nós na vida das pessoas. Às vezes tem alguém passando por uma mudança de direcionamento, de emprego, de estudo, de família, só que não está entendendo o que Deus está fazendo. Só que muitas das vezes é assim, a gente não consegue entender e não precisa entender. A gente tem que confiar. E é isso, lá em Jeremias 29:11 que a gente leu, significa que a gente tem que entender que muitas das vezes os nossos planos podem se evaporar para que seja feita e concretizada a vontade do Senhor, que os planos dele seja feito, né? Outra coisa que eu queria trazer também, realmente precisa de um posicionamento da gente, né? Deus, Ele espera de nós um coração disposto a segui-lo. Lá em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7, diz assim, ó: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então a gente precisa buscar, a gente precisa bater, buscar para entender os planos do Senhor, saber o que Ele tem para nós. E aí, além da gente buscar, a gente precisa saber o que fazer com esses planos, né? Lá em Jeremias, versículo 2, Jeremias, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Ou seja, a gente precisa ver aquilo que a gente está fazendo com os planos que Deus entregou para a gente. Porque com os planos, com os dons, com as bênçãos, porque Deus entrega, né? A gente pede e às vezes Deus entrega muitas coisas para a gente. Mas e aí, o que a gente tem feito com isso? Porque tem a nossa parte também, a gente precisa estar atento, buscar, saber o que Deus quer da gente. Lá em João, capítulo 10, versículo 27, diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então o Senhor, Ele fala conosco, Ele fala através da Bíblia, fala quando a gente ora, e a gente precisa buscar realmente quais são os planos dEle para nós. O plano dele para nós, o que a gente quer fazer em tudo mesmo, em tudo a gente precisa pôr o Senhor na frente. Só que a gente também tem que entender, claro, né, que nem tudo será revelado. Algumas coisas vão acontecer, a gente não vai entender agora, mas a gente tem que estar disposto a falar: Deus, eu vou seguir o seu plano, não o meu. Um exemplo muito, muito bom disso é José, né? O José do Egito. Lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, diz assim, ó: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José, no começo lá, Deus revela para ele, né, que vai usar ele, então ele sabia que viria uma bênção muito grande da parte de Deus. Mas ele não sabia exatamente quando, nem como e nem por que Deus faria aquilo. E nesse versículo que a gente acabou de ler, José falando para os irmãos dele, a gente vê que só no final ali, José foi vendido, né, passou pela escravidão, pela prisão, e tudo isso serviu para que ele tivesse na posição de governador do Egito. Só que
não era só aquilo, ele está ali, não era a posição dele que era o ápice desse acontecimento, né? Era ele salvar milhares de vidas, como aconteceu quando ele estava ali como governador do Egito, né? E ele conseguiu salvar milhares de vidas ali na época da fome, incluindo sua própria família. Foi por um caminho árduo que ele conseguiu alcançar o centro da vida, o centro da vontade de Deus. E é assim, o propósito maior não era o cargo no Egito, né? Mas salvar aquele povo que Deus tinha plano para ele. E muitas das vezes é a mesma coisa na nossa vida. A gente não entende, mas Deus está fazendo algo muito mais grandioso do que a gente pensa. O nosso plano, ele é limitado à nossa visão, né? Limitado à nossa capacidade intelectual, ao tempo, ao espaço, mas os planos de Deus não têm esses limites. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus próprios prazeres. Quando a gente planeja o nosso plano, muitas das vezes a gente acaba deixando o nosso coração, né, que é enganoso, interferir. A gente acaba fazendo planos para o nosso bem, às vezes para a nossa vontade, e é necessário mesmo que Deus intervenha para cumprir o plano dele, né? Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, também diz assim, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então a gente tem que estar com o coração aberto para entender que a gente vai fazer os nossos planos, mas e se não for do plano do Senhor? A gente tem que estar aberto, com o coração aberto, para entender que é o plano dele que vai se concretizar e não o nosso. Então, e o plano dele, realmente a gente precisa confiar, né? Porque é um plano cheio de propósito, esperança, e é muito melhor do que a gente pode imaginar. E eu quero te convidar a repetir comigo nessa noite: Deus, eu quero teus planos, não os meus. Que a gente venha repetir isso mesmo todos os dias, para que a gente venha acreditar nisso no momento de dificuldade, né? A gente venha acreditar que o plano que o Senhor tem para a gente é muito melhor do que o nosso, muito melhor do que aquele que a gente trata. Se a gente acredita isso de verdade, a gente tem que estar com o coração aberto para seguir aquilo que Ele tem para a gente. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Aí a gente finaliza, né, essas pregações desse mês com o tema de volta para casa, que na primeira semana o Tiago trouxe uma palavra para a gente, né, falando sobre a parábola do filho pródigo, do filho que deixa tudo e vai curtir a vida, né, e depois volta para a casa do pai. A gente também falou sobre deixando o peso para trás, que a Letícia trouxe para a gente, falando sobre tudo aquilo que a gente precisa deixar para trás mesmo, quando a gente converte, quando a gente tem uma vida em Cristo. E, né, eu trouxe essa palavra para a gente nessa noite, um convite mesmo para a gente abrir os nossos corações para os planos do Senhor e voltar mesmo para os planos dele. Quero agradecer pela oportunidade. Amém.